Oi gente, aqui é o Antônio e nesse canal eu falo de saúde mental, espiritualidade e muito mais. O tema no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque não vou falar sobre a questão da minha experiência na psicanálise sobre a psicopatia, não. Eu vou contar um caso real, uma história real que aconteceu comigo quando eu conheci um psicopata. Então esse vai ser o tema do vídeo de hoje, mas antes faz o seguinte, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Aqui embaixo bota um joinha, coloca um emoji para o YouTube compreender que você gosta do conteúdo e indicar para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Sim, gente, eu já conheci um psicopata, na realidade acho que não foi nem somente um, foram mais que um, e infelizmente isso é uma coisa mais comum do que nós pensamos, porque os psicopatas não estão enjaulados numa penitenciária, não estão presos, ou então tem um aviso na cara, psicopata, não, eles estão em vários lugares. Se brincar, você também já conheceu um, né? E pode até pôr aqui embaixo depois a sua experiência. No meu caso foi assim. Foi num local de trabalho, no qual era uma empresa. E nessa empresa ocorreu o seguinte, teve uma mudança de gestores. E aí entrou um chefe novo que seria aquele que ia fazer mudanças na empresa, que ia ser uma pessoa conhecida por ter qualificação, enfim. Ele, gente, até o momento que ele estava para entrar na empresa, antes dele ser nomeado como chefe, era uma pessoa muito simpática, comunicativa, tratava todo mundo bem, aperto de mão, sorriso. Ele passava realmente uma imagem de uma pessoa que quando chegasse na empresa ia revolucionar e também ia tratar bem as pessoas. Mas isso aí foi o seguinte, essa imagem dele, ela foi somente até ele conseguir ser de fato contratado como gestor e assumir a equipe. Quando ele de fato assume o seu papel e o seu cargo de vez como gestor da empresa, gente, dá água pro vinho, mudou completamente. Por quê? Aquela pessoa simpática, comunicativa, que se propunha a deixar a porta aberta para o funcionário a qualquer momento e falar com ele, fazer alguma pergunta, propor alguma ideia, mudou totalmente. Quando ele começa a assumir o cargo e ele de fato se torna gestor, ele coloca ali uma cultura de terror na empresa, na qual ele hostilizava os funcionários, na qual ele hostilizava os colaboradores que fossem mais próximos dele, e ele tinha assim uma sequência hierárquica muito forte, ou seja, se você fosse uma pessoa que trabalhasse junto dele, os demais gerentes, ele realmente ia te infernizar até na sua casa. Não tinha hora, sabe? De madrugada, qualquer horário, no ponto de vista dele, ele podia ligar para você para te incomodar, porque para ele podia fazer isso. Então, assim, não importa se fosse um final de semana, se fosse um feriado, se fosse as suas férias, não interessa. Qualquer horário ele ligava para comunicar às pessoas as suas ordens ou para falar o que ele achava que tinha que falar. As pessoas que ele não tinha tanto contato, porque eram funcionários de menor escalão, pessoas mais simples da empresa, ele infernizava de outra forma. Ele colocava, no caso, os outros funcionários, né, que eram gerentes, para dar ordens absurdas para esses funcionários. Porque, geralmente, ele não falava com funcionários que fossem de menor escalão, por exemplo, né? Aquele aperto de mão, aquela simpatia, acabou. Assim que ele assumiu, de fato, a gestão da empresa, isso era um personagem. Então o que ele fazia? Já que ele não falava com essas pessoas, ele mandava os gerentes infernizar essas pessoas com ordens estapafúrdias. Eram padrões de atendimento irreais, eram metas irreais, padrões comportamentais irreais em relação ao uniforme, em relação a falar com os clientes, em relação ao trato pessoal do dia a dia, normas e normas e normas completamente absurdas. Ele, na realidade, tratava as pessoas de um jeito como se ele fosse de fato um ditador, que é o que ele era. Sendo assim, nas reuniões que tinham gerenciais, era tão absurdo a sua forma de comunicar que era assim, ó. Era assim, como se fossem crianças. Quando a pessoa ia falar qualquer coisa para ele, não interessava o que fosse, ele falava assim, calha a boca porque você é meu subordinado, quem manda sou eu. Era assim, não tinha diálogo. Qualquer coisa que uma pessoa fosse falar com ele, olha, o oposto do que ele falava que ele ia fazer quando ele assumisse o cargo e a gestão da empresa. Ele fazia esse sinal que é muito infantil, né? A gente faz isso na escola, não faz isso no local de trabalho. Ele usava desse artifício para fazer as pessoas calarem a boca, é assim que ele dizia, e ninguém podia questioná-lo. Ele tinha uma frase que era assim, não me questione, simples assim. Então isso para qualquer coisa. Qualquer coisa que fosse falar que ele não gostava, era não me questione. Era assim. Então não tinha diálogo, não tinha abertura, não tinha respeito. Ele ligava para os gerentes, gritando, fazendo escândalo, usando palavras de baixo calão. Isso aí não precisava você estar perto para ouvir. Você longe do gerente, você ouvia a voz dele. Ele gritava tanto que dava para ouvir.
Então, assim, ele infernizava as pessoas. Ele era uma pessoa completamente insuportável. Só que, ao mesmo tempo, essas empresas multinacionais, elas têm plataformas de poder avaliar o perfil dos funcionários online, que às vezes o cliente vai lá e deixa um comentário, às vezes um supervisor vai lá e deixa um comentário. Gente, em todas essas plataformas, ele era impecável. Todo mundo que convivia com ele como cliente, ou pessoas que basicamente não estavam hierarquicamente abaixo dele, né? Falavam que ele era maravilhoso, que ele se comunicava bem. Nesses portais da empresa que os clientes faziam avaliação online dos funcionários, eles sempre eram dos mais cotados, falavam o nome dele em relação ao seu bom atendimento, aos seus diversos idiomas, a sua apresentação pessoal sempre impecável. Então, assim, para o mundo exterior, que era o mundo das pessoas que estavam lá no lugar como clientes, ou então as pessoas que eram gestores, estavam com cargos superiores, ele tinha outro patamar. Ele sabia a quem cativar, a quem bajular, como criar ali um esquema com pessoas que realmente importassem para ele, enquanto quem fosse, na visão dele, inferior não merecia nada. Isso aí é uma atitude completamente narcisista, é uma atitude até mais psicopata, porque você vê uma pessoa assim que ela é totalmente razão. Ela sabe quem agradar, ela sabe quem bajular, ela sabe a quem ela vai puxar o saco e conseguir alguma coisa, e a pessoa que ela entende que não tem nada a oferecer para ela, seja pela humildade, pela simplicidade do trabalho, ela trata como se fosse um Zé Ninguém, como se não existisse. Isso é muito doloroso e ter que trabalhar com pessoas assim adoece. Tanto é que a empresa teve um grande surto de pessoas se queixando, pessoas tendo a questão da ansiedade aumentada, ficando depressivas, ficando com mal-estar só de chegar no local de trabalho. Você percebia que o lugar ficou pesado. Mas o que mais me revoltou nessa ocasião, gente, é que, olha só, houve uma sindicância externa para poder avaliar de fato denúncias que começaram a surgir nos portais da empresa online de funcionários, né? Pessoas começaram a denunciar esse caso, denunciavam a questão de um péssimo ambiente de trabalho que se formou depois que ele entrou. E aí fizeram todo um processo de sindicância. Chamaram pessoas da sede, de outros estados, para irem lá fazer a avaliação, ver o que era. Só a gente que no final, infelizmente, não deu em nada. No final, ele não foi demitido. Na realidade, ele fez foi demitir mais pessoas, porque na visão dele, as pessoas estavam ali trabalhando, e se tinha um departamento 2 trabalhando, um só podia fazer a função dos 2, então ele demitia. Então, assim, as pessoas ficavam tanto sobrecarregadas emocionalmente, mas também como funcionários, porque era muita função para uma só pessoa fazer. Só que, infelizmente, as empresas, grande parte delas, se baseiam 100% lucro. Não importa a questão do funcionário, a qualidade do funcionário. Claro que toda empresa visa lucro. Ela tem que buscar lucro para pagar suas contas, pagar o funcionário e crescer. Mas quando, gente, o lucro vem às custas da saúde física e emocional das pessoas, isso é muito brutal, é muito cruel. Até porque a pessoa que está ali num ambiente como esse, ela também adoece a nível físico, porque é psicossomático, né? A mente e o corpo estão ligados. E quando você vai trabalhar num lugar que você se sente mal, desconfortável, não tem como ficar bem. Então, ele acabou que mandou muitos embora. A empresa fez essa sindicância, eu acho que só para inglês ver, porque no final não deu em nada. E acaba que ele continuou, e muitas das pessoas que denunciaram ele saíram da empresa. Ele só foi sair depois, quando houve escândalos de corrupção envolvendo o nome dele. Aí sim, quando doeu no bolso da empresa, ele foi demitido. E aí parece que ele não pôde nem voltar do seu gabinete para pegar nada, porque foi tão bravo o esquema que ele foi praticamente expulso, né? Então, infelizmente, essa história não tem um final feliz. Os funcionários não conseguiram mudar nada, mesmo que reclamassem, mesmo que houvesse denúncias, porque a empresa ali, ela tinha uma cultura na qual esses fazeres desrespeitosos para os gestores não era tido em conta, já que ele, supostamente ali, mantendo um padrão de gestão, de lucros condizentes com o que ele foi contratado para fazer. Então as empresas, elas visam, óbvio, o lucro, visam, óbvio, a questão dos prazos, a questão do crescimento. Então, assim, grande parte das vezes não interessa se isso é alcançado com o esgotamento físico, mental e emocional do funcionário. É uma relação coisificada com o funcionário, no qual a sua saúde mental não importa. E a pessoa passa mal, o que eles fazem? Demitem. Infelizmente, é por isso que nesses ambientes corporativos, pessoas
narcisistas, psicopatas, elas conseguem até muita ascensão profissional, porque elas não se importam com os outros, não se importam com os demais. E pessoas assim que descartam pessoas, demitem 10, 20, 30 de uma vez só sem se importar, para uma empresa, é totalmente em função desse capitalismo selvagem. As pessoas das empresas, os gestores não se importam. A questão do lucro, não importa a situação, não importa a condição. Abre espaço nos seus fazeres para gente assim. Pessoas que vão gerar depois denúncias de assédio, pessoas que vão depois gerar um clima completamente desagradável quando vão ascendendo, na empresa, e aquele cara que antigamente tinha o mesmo nível de qualidade com ele, que supostamente ele tratava bem, e depois ele passa a ser maior do que ele nessa hierarquia. Aí a pessoa vai realmente conhecer quem ele é de verdade, ele bota as manguinhas de fora e trata a pessoa como ele tratava os demais. Isso aí é um ciclo vicioso de dores, problemas, de constrangimentos, e estudos atuais nos ambientes corporativos mostram que chefes, gestores com esse perfil narcisista, eles tendem a causar danos muito significativos em toda a relação profissional ali dentro, porque eles tendem a adoecer pessoas, tendem a causar um clima insustentável e tendem a serem pessoas muito difíceis de se lidar. Então, gente, o tema do vídeo foi esse. Queria muito trazer para vocês uma história com final feliz, só que na vida real nem sempre isso acontece. Mas eu acho que você mostrar essas questões e expor de uma forma muito clara o que acontece é importante para que se repense a forma como as empresas dão importância ao funcionário. Porque se você não se importa pela forma como o gestor que você contrata trata as pessoas que você tem ali no seu quadro funcional, você realmente está relegando aquela sua empresa a pessoas completamente despreparadas, que até podem enganar num dado momento e parecer que dão certo porque os indicadores possam parecer positivos, mas no final de tudo elas vão demonstrar a sua plena incapacidade em lidar com pessoas, em gerir pessoas, e vão ser tóxicas, nocivas e destrutivas para esse ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, se inscrevam aqui no canal, curtam, comentem, compartilhem, botem aqui embaixo a opinião de vocês, peguem esse vídeo, compartilhem com pessoas que vocês entendam que essa informação vai ser relevante, é necessária, porque infelizmente muita gente passa por isso diariamente. O tema do vídeo foi esse, fiquem todos muito, mas muito bem.